No 3. 1, 2, 3. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu quero saudar a todas com a graça e a paz do Senhor. Amém? Como as meninas falaram, eu vim de longe, lá da Paraíba. Mas eu já soube que tem, sim, pessoas aqui, lá da minha terra, e de vizinho da minha terra. Olha só, tanta gente assim, né, balançando a cabeça. Eu disse, então eu vou ficar à vontade. Porque todo mundo vai gostar do sotaque, porque tudo irmão, não é verdade? Aí depois, a gente fica assim meio, ai meu Deus, será que estão entendendo? Porque uma vez eu falei Tito da Bíblia. Aí todo mundo, quem? Tito? Mas quem? Aí eu disse, Tito da Bíblia? Ah, Tito. Eu digo, é o mesmo. Só muda a forma de chamar o nome dele. Então, queridas, eu agradeço. Eu também orei quando as meninas me mandaram o convite. E tem lugares que a gente ora e ora, e tem outros que a gente só diz assim: ah, Jesus, eu quero ir. E Ele agrada o nosso coração. Então, não é a primeira vez que eu estou aqui em Manaus. Eu amo essa terra. Vocês têm uma cidade linda, vocês têm uma parte do Brasil que é de vocês e que é nosso também, que é belíssimo. Então, é muito bom vir aqui. Calor a gente sente também lá no Nordeste, faz muito calor. Então, calor por calor, isso não quer dizer nada. Mas o mais importante é o calor das pessoas. E vocês aqui são muito parecidos com a gente lá. Então, todo mundo se abraça, todo mundo dá o endereço da casa. Então, quando diz assim, é Manaus, eu já digo, oh, Jesus, deixa eu ir. E é um prazer, é uma alegria. Eu sei bem, eu lendo aqui, foi o pastor que escreveu, né, sobre essa trajetória das mulheres batistas. Eu sou batista, eu sou da Igreja Batista de Tambaú, eu sou membro da Igreja Batista de Tambaú, lá em João Pessoa, e desde que me converti, o Senhor me levou para uma Igreja Batista. Então, eu entreguei, eu rendi a minha vida a Jesus já na Igreja Batista. Eu acho que Batista é... Estou brincando, gente. Então, assim, é o reino do Senhor. Né? E lendo isso que ele colocou desde o começo, essa trajetória, né, das mulheres cristãs em ação. Quando eu me converti, eram Mulheres Cristãs em Ação, MCA. E, assim, a gente chega, né, da igreja, vindo de uma outra religião, que eu estudei anos em colégio de freira, então a gente fica assim, meio que perdido. Mas as Mulheres Cristãs em Ação nos ajudaram, a mim e a outras mulheres, a entender toda essa logística do reino de Deus. Nos ajudaram a entender esse Jesus vivo, esse Jesus real, esse Jesus maravilhoso a quem nós servimos e de quem nós somos filhas queridas e amadas, como o pastor, era o pastor que estava aqui, né? Que ele falou aqui à frente. E quando elas deram o tema sobre o livro Mulheres que Comovem o Coração de Deus, eu fiquei assim feliz, porque eu sou apaixonada por essas mulheres. Essas mulheres chegaram na minha vida, eu já tinha lido a Bíblia, e, de uma certa forma, elas estavam ali escondidinhas no livro de Números.
ali no capítulo 27. O livro de Números, vamos falar a verdade, a gente fica assim, tá, Números. Parece que, de repente, é um livro que a gente lê assim, meio que corrido, como se não tivesse nada interessante nele. Mas, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. E as pérolas estão em todas as suas páginas. Mas eu já havia lido o livro de Números. E eu já havia lido sobre o capítulo 27. Mas não tinha me chamado a atenção. Até que um dia eu estava num momento que precisava de uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão que, se eu tomasse a decisão certa, muitas pessoas receberiam os aplausos. Mas se eu tomasse a decisão errada, só eu arcaria com as consequências. E eu estava nesse impasse quando o pastor da nossa igreja falou sobre as filhas de Zelofeade. E eu fiquei ali, maravilhada, com a história daquelas mulheres, com a ousadia, com a coragem daquelas mulheres, mas, acima de tudo, com a confiança daquelas mulheres no Senhor, com a experiência daquelas mulheres com o Senhor. E eu pensei, Ele vai me dar a resposta, e Ele deu. E foi a resposta certa. E como eu sabia, muitos receberam os aplausos e os louros, mas para mim não importava. O que importava era que eu tinha descoberto mais uma forma de conhecer o Senhor, de chegar próximo a Ele. O livro de Números, ele é um livro chamado livro do deserto, porque é uma trajetória. Por isso que muitas vezes fica assim, mas vamos passar aqui rapidinho por cima, porque é um livro de uma trajetória, é um livro que conta as pessoas, que contam as famílias, é um livro de preparação para a entrada na Terra Prometida. Nós sabemos que desde que Deus resgatou, que Deus tirou, que livrou o seu povo da escravidão do Egito, se olharmos, se a gente tiver assim, a preocupação de olhar no mapa, como seria rápido eles saírem lá do Egito e chegar na Terra Prometida, não tinha problema. Depois de toda aquela peleja, aquela batalha ganha com o exército de Faraó, era rapidinho eles chegarem lá. Só que eles passaram 40 anos para chegar naquela promessa do Senhor. E os que saíram do Egito, nós sabemos, não chegaram. Só 2, Josué e Caleb, nós sabemos disso. Foram os filhos, foram os que nasceram no deserto, que, na verdade, receberam a terra prometida. Eles vagaram e terminaram morrendo. E isso é uma coisa importantíssima para que nós, como servos e servas do Senhor, tenhamos a diligência de procurarmos entender passo a passo por que aquelas pessoas não chegaram. Eles tinham uma promessa. Eles tinham o Senhor do lado deles. Eles tinham o Senhor os livrando. Por que eles não chegaram? E isso tem que ser real na nossa vida. Essas perguntas, essas questões. Porque todos nós temos promessas do Senhor na nossa vida. A Bíblia está recheada de promessas do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes nós atrasamos essas promessas. Por quê? O livro de Números nos ensina, nos mostra, nos explica, nos alerta. Por quê? E no capítulo 27,
com a história dessas mulheres que nós vamos debulhar. Amanhã nós vamos hoje começar a conversar sobre uma introdução, nos dá um roteiro, como se um filme fosse, de como nós devemos nos organizar, como mulheres e como homens também. Nós sabemos que aquela época era uma época difícil para as mulheres. As mulheres não tinham alma, as mulheres não tinham direito a nada. As mulheres serviam quando eram assim, fortinhas feito eu. Porque aí, né, tipo assim, um guarda-roupa de 8 portas, o povo olhava e dizia, essa tem força. Vai poder dar água aos camelos, arrumar, limpar as tendas, ter filhos, né? No sertão. E eu acredito que aqui também, assim, antigamente, eles olhavam para as mulheres e diziam assim, essa é boa de ter filhos, porque a mulher era forte, era assim. Aí era boa de ter filhos, prometia que daria muitos filhos. O pessoal antigo, a mãe de uma amiga minha disse assim, olha aí, Nina é bonitona. Eu disse, misericórdia, Jesus. Ela disse, por quê? Eu disse, porque o povo antigo, quando diz assim, é bonitona, é porque é forte, né? Eles achavam assim, pessoa magrinha, subnutrido, não tem saúde. Eu digo, Jesus, misericórdia. Mas era assim naquele tempo. As mulheres eram valorizadas por isso, pela aparência que era forte, podia dar muitos filhos, podia carregar a água, cuidar dos camelos, das tendas, tirar a tenda de um lugar. Eles eram nômades. Então, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez. Então, fica difícil na nossa cabeça de hoje. Quanto mais esse povo novo pensa nisso, fica uma coisa muito distante, inimaginável. Como você que hoje, você vota, você escolhe, você discute, você dá sua opinião, você trabalha fora, você tem uma carreira, você tem hoje um título que é assim, o título da moda, Mulheres Empoderadas. Gente, como é que você vai imaginar? Você é empoderada. Como é que você vai imaginar que a mulher nem falava? Aí eu fui falar numa igreja, num congresso de mulheres como esse, em Guarulhos, São Paulo. E aí, um dos momentos era uma entrevista. Eu disse, meu Deus, esse negócio de entrevista. Você tem certeza que elas vão querer saber o que eu penso? Nina, claro que vai. Quando eu vi as meninas aqui dizendo, mas ela tem experiência e tal, eu digo, Jesus, será que vão querer saber mesmo o que é que eu penso? Pode perguntar tudo? Eu disse, pode. Aí eu fiquei só esperando a pergunta do empoderado. Eu digo, vai sair, tenho certeza. Mas, não deu outra. Lá para as tantas da entrevista, o auditório cheio. Aí disse, qual é a sua opinião sobre mulheres empoderadas? Eu disse, eu não tenho opinião. Como que você não tem? Eu disse, porque essa mulher não existe. Para mim, quem tem o poder é só um. Para mim, todo o poder é do Senhor Jesus. Nós não temos poder nenhum. A autoridade, o poder é dele. E ai de nós se ousarmos usurpar-lhe esse poder. Nós ficamos estarrecidas com tantas coisas que nós vemos acontecer hoje, no mundo de hoje. Porque as coisas estão sendo invertidas. A mulher, ela não é empoderada. A mulher é mulher. E ela foi honrada.
ela foi salva, ela foi liberta por Jesus Cristo de Nazaré. Nós não precisamos de mais nada. Desde que a harmonia do Éden foi quebrada, as mulheres passaram a viver uma vida de escravidão, uma vida de prisão, uma vida de submissão. Porque não foi para isso que Deus a criou como auxiliar, como ajudadora. Eu gosto de pensar na mulher como a flor do Éden. A mulher foi criada não só para ajudar ao homem, mas ela foi criada para embelezar a vida do homem, para dar cor àquele paraíso, para dar alegria àquele paraíso, para exalar perfume àquele paraíso. Mas só para isso? Não. Também para andar lado a lado, porque quem auxilia outro anda lado a lado. E certa vez eu estava num casamento em Fortaleza, e o pastor contou uma história interessantíssima. Que quando Deus deu a mulher ao homem, eles foram viver no Éden, no paraíso. Uma semana depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu não quero essa mulher. E o Senhor disse: mas por que você não quer a mulher? Ah, Senhor, quero não. Essa mulher fala demais, essa mulher quer mandar em mim, essa mulher dá pitaco em tudo, essa mulher entende de tudo, essa mulher só quer que eu faça o que ela quer. Senhor, eu estou ficando louco, eu não aguento, eu não quero essa mulher, Senhor, pode ficar com ela. O Senhor disse: mas isso é só uma experiência, e vocês vão se ajustando. Ele disse: não, uma semana e eu já estou quase louco, quero não, pode ficar com ela. O Senhor disse: então, tá bom, vou ficar com a mulher. E ele foi embora sozinho. Uma semana depois, lá volta o homem. Aí o Senhor disse: você de novo? É, Senhor. E agora, dessa vez? Você já trouxe a mulher, já deixou a mulher aqui. O que é que você quer agora? Ah, Senhor, essa mulher, olhe, me aperreava demais. Essa mulher cozinhava meu juízo, essa mulher falava demais, essa mulher só queria que a opinião fosse dela, ela queria mandar em mim. Olha, essa mulher queria que eu fizesse tudo que ela queria. Mas, Senhor, eu vim buscar a mulher de volta, eu não sei viver sem ela. O que Deus nos dá, nós não sabemos viver sem. Então, queridos, Jesus foi o resgate. Jesus deu dignidade à mulher. Jesus trouxe a dignidade da mulher de volta. Jesus trouxe a liberdade à mulher. Jesus colocou a mulher no seu devido lugar de honra, para o qual Deus a criou. Porque nós precisamos ser empoderadas. Nós já somos dignas, libertas, salvas em Jesus de Nazaré. Então, fica difícil nós entendermos hoje, com todos esses benesses, todas essas conquistas boas, muitas são conquistas boas, conquistas adquiridas com lutas, com choro, com dor, como é o caso do Dia Internacional da Mulher. Todo mundo sabe como esse dia foi criado, com a morte daquelas operárias queimadas, essa história que a gente ouve repetidamente, ano após ano, no dia 8 de março. Ninguém esquece. Nós precisamos não ter a menor dúvida que Ele nos resgatou, que Ele nos libertou. Nós não podemos ter dúvidas. E isso tem que colocar a nossa autoestima para cima, para que possamos ser mulheres verdadeiramente libertas e exercermos o verdadeiro papel aonde Deus nos colocar, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, nessa vida tão louca e corrida que se tornou a vida de hoje. Nós passamos a sobreviver e não a viver.
Quando nós temos um tempo aqui, como o que o grupo aqui cantou, Santo, Santo, ficaram de meia-noite à madrugada e perguntou: quem ora de madrugada? Deus do céu, alguém tem tempo mais de orar de madrugada? Nem de hora nenhuma. Estou falando para as mulheres. Quando chega a hora de deitar, nós já estamos de nada para acabou-se. Dá para mais nada. Orar, então, muito menos. É uma oração apressada, alinhavada. É uma oração corrida. Que Deus tem que fazer um esforço para colocar o seu ouvido para nos ouvir. Queridas, foi isso que nós conseguimos com tanta procura de poder. Porque no final de tudo, é como disse Salomão, tudo se resume à vaidade. E a vaidade do poder, do ter. É essa corrida que se tornou a vida. Então, fica difícil de nós entendermos essa situação de Números 27. Fica difícil de nos colocarmos no lugar dessas mulheres. Eu sou advogada e eu não exerço, porque não dá mais tempo. Mas eu fico pensando, que maravilha de história. Agora, fica difícil da gente se colocar no lugar delas. Por quê? Nós, hoje, numa situação como a delas, procuraríamos um advogado, a justiça, os direitos e tudo que estivesse mais ao nosso alcance. Elas não tinham isso. Elas nem falavam. Então, não temos como nos colocar no lugar delas. Queridas, a Bíblia fala no livro de Números 27. Certo dia, Mala, Noa, Rogla, Milca e Tisa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. E foi lendo esse pedacinho da introdução do capítulo 27 que eu pensei, fizeram uma petição e comoveram o coração de Deus. Depois do livro primeiro que eu escrevi, que foi Mães de Joelhos, Filhos de Pé, no outro ano seguinte, o editor da Mundo Cristão esteve em João Pessoa e ele disse: Nina, e aí, você está pronta para um novo livro? Eu disse: menino, o outro está aí ainda. Você está louco? Ele disse: não, eu sei que você tem. E na hora veio Números 27, as filhas de Zelofeade. E ele tomou um susto, porque eu disse: eu tenho uma história bárbara. Bárbara, só quem diz é a gente do meu tempo, tá? Vocês hoje dizem outras coisas, né? Não é bárbara. Mas eu tenho uma história bárbara. Ele disse: qual é? Eu disse: as filhas de Zelofeade. Ele disse: as filhas de quem? Eu disse: as filhas de Zelofeade. Números 27. Você me deixa escrever um roteiro? E foi interessante, queridas, porque já fazia um tempo que o Senhor tinha dito: para de falar das filhas de Zelofeade. Eu só tinha falado 2 vezes. Uma vez foi em Vila Velha, no Espírito Santo. E outra vez eu nem lembro onde foi. E dessa vez em Vila Velha, uma senhorinha, já assim com seus 80 e poucos anos, ela chegou e me disse assim: Nina, eu nasci e me criei no Evangelho, estudando a Bíblia com meus pais. Mas eu nunca tinha parado para pensar na história dessas mulheres. É fantástica a história dessas mulheres. E o editor disse: você acha que dá um livro? Eu disse: não sei. Mas se Deus me mandou parar de falar nelas, algum propósito Ele tem.
E se for o livro, ele vai sair. Mas eu sabia que o nome era Mulheres que Comovem o Coração de Deus. O pessoal da Mundo Cristão ainda quis falar que move o coração. Eu disse, mas antes de mover o coração de Deus, elas comoveram. E existe uma diferença. Elas agradaram o coração de Deus, elas sensibilizaram o coração de Deus. E eu creio que é isso que está faltando em nós, queridas mulheres. Homens, vocês vão ouvir, mas o congresso é das mulheres, tá? Está faltando isso em nós e em vocês também. Está faltando essa questão de sensibilizar o coração de Deus. Porque nessa nossa vida corrida, essa nossa vida de micro-ondas, tudo que, desde a criação do micro-ondas, gente, e eu acho o micro-ondas uma bênção. Mas a gente pega o quê? É pronto, vai para o micro-ondas, tem que ser rápido, e ali, ó, você come, não sente gosto de nada, na verdade. Não tem gosto de nada. Mas é micro-ondas, é a vida de micro-ondas. É a vida do fast food. Ai, os netinhos vão ficar com Nina. Ai, que bênção. Gente, eu não sei cozinhar nada. Eu sou péssima de cozinha. Eu acho que eu mato alguém na cozinha. Aí fica os netos comigo, tem que comer. Aí eu digo, quem quer ir no McDonald's hoje? É uma festa, todos querem. Então, queridos, a vida é isso. E nós precisamos entender como nós podemos ser filhas amadas do Senhor, se sentir filha amada do Senhor numa vida de micro-ondas e fast food. Aí o Senhor deixou que histórias como das filhas de Zelofeade, que sensibilizaram e comoveram o coração de Deus, fossem incluídas na sua palavra, para que hoje, tantos 1000 anos depois, nós estivéssemos aqui, em pleno século 21, em 20 de julho de 2018, trocando figurinhas de como nós podemos estar atentas, alertas, vigilantes, para não perdermos o melhor de Deus, que é como sensibilizar o seu coração. Certo dia, Mala, Noa, Hogla, Milca e Tisa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Certo dia, Marilene, ou qualquer uma de vocês, fizeram uma petição. Certo dia, eu fiz uma petição. Será que as nossas petições estão comovendo o coração de Deus? Será que as nossas petições estão sensibilizando o coração de Deus? Se nós não temos tempo mais para nada na nossa vida, como nós podemos fazer aquela petição que sensibilize o coração de Deus? Queridas, isso é uma coisa muito séria que está acontecendo nos nossos dias. Nós não temos mais tempo de ensinar aos nossos filhos como fazer isso, às nossas filhas, como mães que somos. Há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, ou mais, eu li na revista Cláudia uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro, uma pesquisa da empresa que fabrica aquela linha Dover. E eles diziam que a filha mulher, eles levantaram na pesquisa que a filha mulher, ela pode se rebelar, ela pode gritar, ela pode fazer que não ouve, mas
a adolescente e a jovem, no final das contas, não houve ninguém a não ser a sua mãe. Que a mãe, embora não pareça, que a mãe, quem tem filha mulher e nunca passou por isso, a mãe, que vestido eu vou? Ah, vá com esse aqui, está tão bonito. Ah, não, eu acho que vou com esse. Dá vontade de perguntar, por que você veio perguntar? Pois essa menina, essa adolescente, não tem nenhuma opinião que ela valorize mais, embora não pareça, do que a opinião da mãe. Isso por uma empresa dita secular, não é uma empresa cristã, um levantamento feito em todo o mundo, eles chegaram a essa conclusão. Então, queridas, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos tirar tempo para orar e para estudar a palavra de Deus. Nós esquecemos, na maioria das vezes, o versículo de entrar em teu quarto e a sós, no secreto, o teu pai te ouvirá. Eu desafio que alguém numa reunião grande, ou de 2, ou 3, ou 4, ou 5, abra o seu coração, exponha a sua alma. Você só faz isso sozinha, no secreto do seu quarto, diante do Senhor. E nós não temos mais tempo para isso. Eu vi certa vez do pastor Ivênio dos Santos, da Batista, eu acho que da Terceira Batista da Recon, em Belo Horizonte. Obrigada. Quando tiver perto, me faça um sinal. E ele falou da oração na maçaneta. Quem aqui já ouviu falar nessa oração? É uma oração poderosa. Alguém aqui já ouviu falar? A oração com a mão na maçaneta? Ninguém ouviu falar? Ah, vocês nunca viram? Vocês estão perdendo, gente do céu. A oração com a mão na maçaneta. Sabe como é essa oração? É aquela oração assim, as mulheres sabem. Você acorda de manhã e sai correndo, levanta. E você corre, você toma banho, você se veste, você faz o café, você dá café ao marido, dá café aos filhos. Aí depois você pega a sua bolsa e vai saindo para trabalhar. Aí mete a mão na maçaneta na porta e diz, ô Jesus, abençoe esse dia, amém. Todo mundo já fez, que estão rindo. A nossa vida se transformou. A nossa vida de oração se transformou numa vida de oração com a mão na maçaneta. Você não tem mais tempo. A vida é corrida. Hoje é o ter, em detrimento do ser. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas nós não queremos dar o ser para os nossos filhos. Porque se nós vamos dar o ser para os nossos filhos, nós teremos que diminuir o ter. Porque as duas coisas não é possível. Porque nós não somos a Mulher Maravilha. Porque ela não existe. Ela está lá na televisão, linda, maravilhosa, com aquele corpinho que deixa todo mundo assim, ó. Mas ela não existe. Então você não é a Mulher Maravilha. Alô, eu não sou a Mulher Maravilha. Então, entre o ter e o ser, dê o ser. Começando pelo Senhor. Queridas, a palavra continua, que elas fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram. E o que elas disseram?
nós vamos começar a conversar só amanhã, à tarde e à noite. O Senhor falou ao meu coração para que hoje fosse a noite de nós nos situarmos no contexto. De nós nos situarmos no contexto da Bíblia e no nosso contexto. Para que a gente possa entender a fundo a história dessas mulheres. Nós precisamos também saber quem nós somos hoje. Para que o exemplo dela, o exemplo dessas 5 mulheres sirva para nós hoje. É necessário que entendamos a nossa realidade e a delas. Porque são realidades completamente diferentes. Mas tem uma coisa em comum. Que elas tinham e que nós temos. É o Deus soberano de toda a terra. E é esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós louvamos de uma forma sobrenatural aqui. Esse Deus que nos deu vida, que nos libertou, que nos resgatou. Esse Deus é o elo que vai trazer lá do passado a história delas para o presente e nos ensinar. Porque nós temos muito a aprender. Nunca as mulheres precisaram ser tão sábias. Nunca as mulheres precisaram de tanto conhecimento da palavra do Senhor e de quem é o Senhor. Nunca nós precisamos nos abastecer, as mulheres precisaram se abastecer, se encher da plenitude do Espírito, da glória de Deus. Nunca nós precisamos andar tão juntinho, mas tão juntinho de Jesus, a ponto de senti-lo na nossa vida, de ter a mais absoluta certeza de que Ele é o pão nosso de cada dia. Nós estamos numa guerra. Nós vivemos dias dificílimos. E se os sinais que nós cremos que estamos vendo forem os sinais dos últimos dias, o Senhor Jesus está batendo na porta. O noivo já está na porta. Se nós pararmos um pouco, vamos ouvir o cântico daqueles que acompanhavam o noivo. Vocês sabem, o casamento judeu, que o noivo vinha acompanhado dos músicos para a casa da noiva. Se nós pararmos, nós aquietarmos o nosso coração, nós vamos poder ouvir esse cântico do noivo chegando. E isso nos traz uma imensa responsabilidade. Eram 10 noivas, mas só 5 estavam preparadas. Queridas, queridos, o noivo está chegando. E nós não podemos, de maneira alguma, estar na fila errada. Está no grupo errado. E uma das coisas que vai nos ajudar a colocar azeite na nossa lâmpada e ainda ter o azeite reserva é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a inerrante palavra de Deus. Essa é a nossa única regra de fé e de prática. Em nenhum outro lugar nós vamos achar a orientação certa para a nossa vida. Como nos conduzirmos como pessoas, como pais, mães, dentro do nosso trabalho, da nossa família, nas nossas relações de amizade. Hoje é o dia do amigo. E eu vi, desde de manhã que a internet festeja, é Face, é tanta coisa de amigo, gente que, se tudo aquilo fosse verdade, o mundo era uma maravilha, porque hoje todo mundo é amigo.
Eu achei interessante uma historinha que eu li do amigo e o urso, que dois amigos iam caminhando e apareceu um urso enorme e um dos amigos correu e subiu numa árvore. E o outro amigo, eu acho que estava mais desapercebido, desatento, não deu tempo de correr. E ele deitou e se fez de morto. E o urso fuçou ali, né? Cheirou, fuçou o ouvido dele, ele ali. Aí o urso achou que ele estava morto mesmo, foi embora. Aí o amigo desceu da árvore e disse: o que foi que o urso disse no seu ouvido? Ele disse para eu ficar atento e não me acompanhar de amigos que abandonam na hora do perigo. Oi. Então, todo mundo é amigo hoje. Então, queridos, não é na internet, não é em conversas, mas é ouvindo e lendo a palavra de Deus que nós vamos pôr em prática. A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento, e perece mesmo. A gente fica sem saber de nada. Ou somos crentes tristes, iracundos, aqueles crentes que, Pai do Senhor, tem uma risada. Ou aí já é o extremo, não sabe de nada, todo mundo enrola, o diabo chega, pinta e borda. Nós precisamos ser pessoas centradas, equilibradas, ter a alegria de Cristo, ter a felicidade de quem serve ao Senhor, de saber reconhecer a paz que excede a todo entendimento, porque não é uma paz qualquer, ela excede a todo o entendimento. Vocês tinham certeza que eu estar aqui hoje é essa paz que excede a todo entendimento. Não faz nem um mês que eu perdi a minha mãe. A minha mãe tinha 90 anos, era uma serva do Senhor, mas parecia mais nova do que os filhos todos. Animada, cheia de vida, cheia de esperança, confiava no Senhor. Tinha um pouquinho de medo de morrer, porque ela dizia, mas não está na hora não. Mas o Senhor a levou de uma forma maravilhosa, dormindo, sem sofrimento nenhum. E eu penso, eu digo, Jesus, tu tinha que vir buscar a mamãe dormindo, porque ela acordada, ela ia dar um trabalhinho para ir, porque ela ia dizer, Jesus, mais um pouquinho. Aí o Senhor disse, o jeito que tem é levar ela dormindo, porque ela, quando acordar, já está comigo, não vai querer voltar. E 2 dias depois, o filho de uma prima muito querida, um menino com 24 anos, ele pulou do 8º andar do escritório da construtora deles. Um menino formado em engenharia civil, rico, bonito, 1,90 m de homem, musculoso, atleta, desistiu de viver. Ficou uma semana, mais ou menos. Gente, ele não morreu. Na hora. Ele pulou do 8º andar, caiu numa marquise no 3º, e as pessoas diziam, graças a Deus. Gente, do 8º para o 3º são 5 andares. Foi muito grande o estrago. Foi para São Paulo, tudo que podia ser feito, os pais fizeram. Mas chegou a hora do Senhor. E a gente passa por essas situações e fica pensando assim, Senhor, só tu podes restaurar a alegria. Porque mamãe tinha 90 anos, mas tinha muita vida. E um menino de 24, porque para mim que tenho 65, 24 é um menino, tinha uma vida pela frente. O que faz um menino de 24 anos desistir da vida? E isso tem sido corriqueiro. Muitos casos. Ele se jogou às 6h30 de uma sexta-feira. Às 5h da tarde, outro jovem também se jogou do 17º andar.
Isso tem chamado a atenção. Em muitos lugares tem acontecido isso. Os jovens não querem mais viver. Por que eles não querem viver? Então, nós precisamos, queridas mães, mulheres, pais, jovens, nós precisamos buscar nessa palavra ajuda. Ajuda para que possamos ser ajudados, como eu estou sendo, e ajudar outras pessoas. Uma semana depois, mais ou menos, né, do enterro do filho da minha prima, quarta-feira agora, eu viajei ontem, eu estava visitando uma amiga do tempo de colégio. Hoje em dia, com o WhatsApp, todo mundo tem grupo do tempo do colégio, né? Que o neto, que ela ajudou a criar, 20 anos. Rapaz, inteligentíssimo, músico, estudioso, não quis mais viver. Se enforcou com a faixa do roupão do judô. Domingo de manhã, o pai, quando abriu a porta do quarto, encontrou essa situação. Por que as pessoas não querem viver? Mas por que os jovens não querem viver? Precisamos do Senhor. Precisamos viver no Senhor. Precisamos sensibilizar o coração de Deus. Precisamos comover o seu coração. Aí eu acho que há esperança nessa terra. Vamos orar?